As crianças podem ir agora para o culto infantil. Saiam aqui pela frente. Gênesis 8, de 1 a 5, é o finzinho do dilúvio. Nós estamos terminando a história do dilúvio. Logo o dilúvio acaba. Ele acaba no capítulo 8. Eu recebi, acho que o pastor Thomas enviou para mim por e-mail uma figura comparativa da Arca de Noé com um avião e com o Titanic, para os irmãos terem uma ideia. É uma gravura da Logos Bible, é um software que nós temos aí, que nós usamos para preparar nossos sermões. E o pastor Thomas, ele achou e enviou para mim. Acho que dá para projetar aí, está aí já? Está aqui? Ok. Então os irmãos estão vendo aí que eu não estou... estou vendo lá também. Então os irmãos têm aí uma ideia do tamanho da Arca de Noé. Aí a medida está em pés. Para você descobrir o tamanho, então você multiplica por 30. Cada pé é 30 centímetros. Então você tem uma ideia do tamanho da Arca de Noé. Em comparação com um Boeing 747, então era maior que um avião. Boeing 747, e menor que o Titanic, então não era tão grande quanto o Titanic, né? Aí você tem uma ideia mais ou menos do tamanho da arca. E não somente isso, aqui também está dizendo que a capacidade da arca total, né, considerando os seus pavimentos e a sua largura, né, e as medidas todas, nós temos aqui a informação de que ela tinha capacidade para 125.280 animais do tamanho de uma ovelha. 125.280 animais do tamanho de uma ovelha. Então cabia bastante bicho na arca. Eu não sei quantos animais tem no zoológico, mas deve ter bastante. Mas a arca também, muitos e muitos milhares de animais cabiam lá. Então os irmãos têm aí uma ideia dessas proporções todas aí. Se alguém quiser depois, pode conversar com o pessoal da transmissão lá, e eles podem mandar para você por WhatsApp ou por e-mail. Você pode guardar para você essa gravura, essa figura aí. Irmãos, o capítulo 8 de Gênesis, ele pode ser dividido, pelo menos até o versículo 19, aí você pode olhar na sua Bíblia, pelo menos até o versículo 19, esse capítulo de Gênesis pode ser dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes ser um movimento de Deus, um movimento do Senhor em prol da salvação dos tripulantes da Arca de Noé. Nós temos um movimento nos versículos 1 a 5, nós temos um segundo movimento nos versículos 6 a 14 e um terceiro movimento nos versículos 15 a 19. São 3 movimentos, todos esses movimentos no sentido de salvar os que estavam dentro da arca, tanto Noé com sua família, quanto os animais que estavam lá dentro também. O primeiro movimento nós vamos estudar hoje, os versículos 1 a 5,
E esse primeiro movimento é o escoamento da água. Esse é o primeiro movimento no sentido de salvar os que estavam dentro da arca. O escoamento da água do dilúvio. Deus fez a água do dilúvio escoar. E nós vemos nesses 5 versículos aqui, pelo menos 4 vezes, a afirmação de que a água escoou. Então, isso é enfático nesse pequeno parágrafo. O autor Moisés quis enfatizar esse fato, de que a água escoou. Deus fez a água escoar. E nós veremos essas ênfases aqui, nesses 5 versículos, 4 vezes dizendo isso, a água escoou. O segundo movimento, que nós vemos nos versículos 6 a 14, que nós não vamos estudar hoje, seria algo inédito eu conseguir falar até o versículo 19, não teria, eu precisaria de 6 horas, ou melhor, de 3 ou 4 horas para falar até o versículo 19. Não teria como expor tudo isso para os irmãos hoje. Mas nos versículos 6 a 14 nós temos o segundo movimento. E o segundo movimento é o surgimento da terra seca. Esse é o segundo movimento. Deus faz a terra seca começar a aparecer. Na verdade, no finalzinho do versículo 5, já existe uma pontinha disso, quando ele diz que apareceram os cimos dos montes. Aí já começa a mudar o assunto, já não é mais a água escoando, a temática central. Aí já é o surgimento da terra seca. É o segundo movimento de Deus na redenção daquelas pessoas e daqueles animais. E o terceiro movimento, no versículo 15, que abrange aí os versículos 15 a 19, nós temos o desembarque. É o terceiro movimento de Deus. Você fala, mas qual é o movimento de Deus? Deus orienta aquela família e os animais para que eles desembarquem. Deus diz, saiam da arca. É o momento do desembarque, o momento esperado do desembarque. Então nós temos esse terceiro movimento de Deus, fazendo os que estavam dentro da arca, pessoas e animais, saírem da arca e tomarem posse de um mundo renovado. Então esses são os 3 movimentos presentes no capítulo 8, do 1 até o 19. A partir daí, versículo 20, 21, 22, nós temos já acontecimentos posteriores ao dilúvio. Aí o dilúvio já terminou. E aí a história então prossegue. Muito bem, nós vamos então ver esse primeiro movimento. Os irmãos vão me acompanhar. Nós vamos caminhar lentamente por esses versículos. E os irmãos não devem se preocupar se perceberem que eu ainda estou, depois de alguns minutos, eu ainda estiver falando sobre o primeiro versículo. Os irmãos não devem se preocupar com isso, porque os irmãos sabem o que eu faço. Os irmãos sabem o que eu faço, eu interrompo a pregação e continuo depois. Quando eu percebo que chega 2 da manhã, 3 da manhã, eu já vou então começando a diminuir. Na verdade, os irmãos sabem que eu faço isso, né? Enfim, eu procuro respeitar o horário lá, então eu não vou judiar de vocês não, estou brincando aqui, ninguém nunca ficou aqui até as 2 da manhã. Mas, se os irmãos perceberem que eu não estou abrangendo todo o texto no tempo esperado, não se apavorem com isso, porque eu interrompo a pregação quando dá a hora certa. E aí então nós prosseguimos depois, no próximo domingo, damos sequência aí à exposição. Mas eu gostaria que as verdades que estão presentes aqui, existe uma teologia nesse primeiro movimento. Existem ensinos preciosos para a nossa vida nesse primeiro movimento. E eu gostaria que essas lições ficassem bem consolidadas, bem cimentadas na mente dos irmãos. Os irmãos não devem imaginar que essa história é um simples relato curioso de algo que aconteceu no passado, de um grande cataclisma que aconteceu no passado e que traz aí alguns enigmas, o enigma da Arca de Noé.
a revista super interessante, o enigma da... Não essas bobagens que vemos por aí. Mas gostaria que os irmãos observassem que esse texto que trata do primeiro movimento salvífico de Deus, que esse texto é um texto também marcado, e isso sem termos que forçar o texto a fazer isso. É possível detectar no texto, respeitando a intenção autoral, respeitando a linguagem presente aqui, adotada aqui, é perfeitamente possível detectarmos no texto uma teologia saudável, uma teologia ortodoxa, doutrinas reais, doutrinas que não são forçadas para dentro do texto pelo pregador. Não é o pregador que força, fazendo com que as doutrinas entrem aqui, não, elas saltam do texto, elas estão presentes aqui. É possível, basta uma leitura cuidadosa para que nós consigamos detectar essas doutrinas presentes aqui. E essas doutrinas devem nos falar, elas devem compor o nosso universo mental, elas devem compor o nosso universo de crenças, elas devem compor o nosso universo de convicções, e assim transformar a nossa vida e o nosso impacto junto às pessoas que nos cercam. Então, por isso, nós não podemos ter pressa nessa jornada. Nós não podemos, assim como as águas do dilúvio foram descendo lentamente, existe um ritmo aqui presente. Há um ritmo, o escritor Moisés, ele adota uma narrativa em câmara lenta. Ele faz com que o leitor perceba as águas escoando devagar, devagar. Assim como há um ritmo lento na narrativa, e isso garante a segurança dos que estavam na arca. Não houve uma correnteza repentina, e a arca, no meio da água, correndo aos borbotões, foi se batendo e se arrebentando. Não, tudo aconteceu devagar para a segurança daqueles que estavam na arca. Da mesma forma, nós vamos caminhando, descendo pelo texto com a lentidão da água que foi descendo, para a nossa segurança, para que dessa forma, com essa lentidão, essas verdades permaneçam sendo cada vez mais consolidadas em nós, e nós assim possamos ter na nossa mente essas verdades com clareza e ensiná-las aos outros também. Vamos então caminhar por esse texto que abrange o primeiro movimento de Deus na salvação dos habitantes da arca, dos que estavam dentro da arca. Gênesis 8, versículos 1 a 5, esse texto, eu o dividi, para facilitar a nossa jornada, em duas partes. A primeira parte se chama Deus se recorda. Esse é o título da primeira parte da primeira parte. Então tem uma primeira parte, nos atos de salvação de Deus, que são os versículos 1 a 5, e essa primeira parte eu dividi em duas partes. Está confuso isso? Eu dividi a primeira parte em duas partes. Estou fragmentando muito? Estou fatiando a reforma da Previdência, é isso? Estou fatiando o texto, né? Estou fatiando o texto. Ok? A primeira parte da primeira parte se chama Deus se recorda. Esse é o nome da primeira parte. E essa primeira parte é bem pequena. Ela abrange só um pedacinho do versículo 1. Depois, nós temos a segunda parte, e essa parte é todo o restante. É a segunda metade do versículo 1 até o final, até o versículo 5. Aí a segunda parte. Essa segunda parte se chama Deus socorre. Então, o nosso primeiro movimento, presente aqui, os versículos 1 a 5, tem essas duas divisões. Primeiro, Deus se recorda, Deus se lembra. Segundo, Deus socorre. E nós vamos então caminhar por essas duas partes, até onde o Senhor permitir. Estão com o esbocinho desenhado na sua cabeça? Eu poderia colocar o esboço aqui na frente, mas eu não vou colocar não, porque eu sei que os irmãos são muito inteligentes, e são capazes de desenhar o esboço aí na sua cabeça. Primeira parte, Deus se recorda. Primeira sentença do versículo 1. Segunda parte, Deus socorre. Todo o resto do texto até o versículo 5. Vamos então ver essa primeira porção
Deus se recorda. Prestem atenção. Veja o que diz o texto logo no começo. Lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? Deus tem memória e Ele esquece às vezes das coisas? Será que isso acontece com Deus? Será que Deus precisa vasculhar a sua mente na busca de algumas lembranças? Será que Ele abriu as comportas do céu, abriu o registro celestial? As águas começaram a descer, Ele abriu os registros que estavam lá embaixo das fontes interiores, nas fontes subterrâneas, Ele abriu os registros ali e foi fazer alguma outra coisa, como acontece com a gente de vez em quando, e se esqueceu de tudo, foi cuidar de outros planetas, e num dado momento ele, eu acho que tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. Noé! Meu Deus! Será que foi isso que aconteceu? Será que a linguagem evoca esse tipo de reação em Deus? Claro que não. É claro que não. Quando nós olhamos essa pequena expressão, meus queridos, Deus se lembrou, existe nessa pequena expressão uma carga doutrinária gigantesca. E os irmãos vão pensar, mas que carga doutrinária pode existir nisso aqui? Queridos, essa expressão é uma expressão pactual. Como? Essa expressão é uma expressão pactual. Sempre que os escritores do Antigo Testamento, ou em especial do Pentateuco, querem se referir à aliança benigna, ao pacto salvador que Deus fez com seu povo, o escritor Moisés usa essa expressão: Deus se lembrou. O que está acontecendo aqui, quando o texto fala lembrou-se Deus de Noé, o que está acontecendo aqui é uma forma indireta de dizer que Deus agora vai demonstrar, chegou o momento em que Deus vai demonstrar a sua fidelidade a uma aliança que Ele fez, a um pacto que Ele fez. Há um plano que Ele estabeleceu, há um decreto que Ele estabeleceu e que Ele agora vai cumprir diante de Noé, o seu servo. Então o que há aqui é a evocação disso, um pacto. Eu fiz um pacto com Noé. Eu fiz um pacto para salvá-lo, e chegou o momento de fazer com que esse pacto atinja um novo patamar, um novo estágio. É isso que a linguagem Deus se lembrou evoca. Nós percebemos, se os irmãos olharem, se os irmãos me acompanharem, outros textos do Pentateuco, os irmãos podem ver, por exemplo, Gênesis 19. Vejam esse texto como a mesma linguagem é adotada no versículo 29, Gênesis 19, 29. Vejam exatamente a mesma terminologia aqui associada à realidade da aliança que Deus fez com Abraão, por exemplo. Vejam aí, o texto diz assim em Gênesis 19, 29. Virar algumas páginas apenas, aí você chega lá. Gênesis 19, 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, vejam o que diz. Lembrou-se Deus de Abraão. Vejam. Como assim Ele se lembrou de Abraão? Deus levou em conta a aliança que Ele tinha feito com Abraão. Ele disse, eu fiz uma aliança com Abraão. E aí ele prossegue, e por causa disso então, Ele tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Por causa da aliança que Ele fez com Abraão, Ele salvou seu sobrinho Ló. Então, mais uma vez, a ideia de lembrar, Deus se lembrar, evoca o compromisso dEle,
adotado por Ele próprio, abraçado por Ele próprio, numa relação de aliança. Deus fez uma aliança com Noé e chegou o momento de executar mais uma parte dessa aliança. Veja o texto de Êxodo 32, veja, Êxodo 32, acompanhe. Isso é muito importante pelas razões que eu vou dizer a seguir. Êxodo 32, 13. Prestem atenção nisso, para que o conhecimento bíblico de vocês não seja raso, não seja superficial, para que haja um aprofundamento maior no conhecimento bíblico, doutrinário de vocês. É momento dos irmãos serem mestres, serem professores, deixarem de ser alunos e aprender muito, saber muito. Veja o que diz o texto em Êxodo 32, 13. Vejam aqui a linguagem pactual novamente. É aqui Moisés intercedendo pelo povo junto ao Senhor. Ele fala, vejam a linguagem dele, a linguagem pactual. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado. É uma aliança, ele fala, ele faz uma alusão à aliança. O Senhor Deus fez um juramento aos teus servos. Lembra-te desse juramento. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Moisés diz: Senhor, não destrua esse povo, não destrua. O Senhor fez uma aliança, lembra-te. E mais uma vez o verbo lembrar aparece no contexto pactual. Deus prometeu. E aí o verbo lembrar aparece evocando isso. Veja o texto de Levítico 26, 42. Estou colocando os irmãos diante de uma linguagem familiar no Pentateuco. Uma linguagem comum no Pentateuco, sempre ligada à aliança, sempre ligada ao pacto. Lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? O Senhor tinha uma aliança com Noé e chegou o momento de dar mais um passo na execução dela. Levítico 26, 42. Vejam o que diz esse texto. Diz assim, falando aqui sobre a obediência. O que aconteceria se eles se arrependessem, se os israelitas se arrependessem dos seus desvios. Diz assim, Levítico 26, versículo 42. Observem, para entenderem o contexto melhor, observem o versículo 40. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó. Vejam de novo, o verbo presente aqui, nitidamente num contexto pactual, e fala, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, quando o Senhor usa, quando o texto que estamos tratando usa essa linguagem, o que o autor quer fazer é que nós lembremos do pacto salvador de Deus com Noé. Nós temos algo semelhante em Lucas. Muito interessante ver isso perpassando os séculos e chegando até os dias do Novo Testamento, com o advento do Messias. Vejam o que diz Lucas 1,72. Vejam a percepção de Zacarias, quando ele fala sobre o papel de João Batista, que foi aquele que anunciou, que abriu caminho para o ministério de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Zacarias fala sobre o papel daquele menino, e ele fala do propósito pelo qual aquele menino veio ao mundo. E diz no versículo 71, em Lucas 1, 71, para nos libertar dos nossos inimigos
e das mãos de todos os que nos odeiam. É o plano de livramento de Deus através do Messias, que teria o seu caminho aberto por João Batista. E prossegue: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se, novamente aqui, e lembrar-se da sua santa aliança. O que nós temos então em Gênesis 8:1a? O que nós temos em Gênesis 8:1, nas primeiras palavrinhas, nós temos uma alusão à aliança de Deus, que se comprometeu em salvar. E o texto então prossegue. O texto então estabelece esse princípio teológico, esse princípio doutrinário, Deus salvando por causa da sua aliança, Deus se lembrando, essa evocação da linguagem pactual, e ele então prossegue: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Bem, é interessante isso. Deus olha agora para os animais. Será que Deus gosta de animais? O que vocês acham? Todos aqui gostam de animais? Meus queridos, é interessante, eu vou fazer uma pequena digressão aqui, se vocês me permitirem. Uma pequena digressão. Há quem diga que os grandes culpados pela crise ecológica no mundo são os cristãos. Bom, tudo a culpa é dos cristãos. Tudo. Por quê? Dizem, olha, em Gênesis está escrito: multiplicai-vos e dominem a terra e sujeitem a terra. Então, por causa desse versículo, o mundo até hoje sofre, porque os homens exploram a natureza. Na verdade, existe uma ecologia judaico-cristã. Princípios ecológicos presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E dentro desses princípios presentes nas Escrituras, nós percebemos um cuidado todo especial de Deus com os animais e com toda a criação. A história do dilúvio não deve nos enganar. Não devemos pensar que Deus despreza as coisas que Ele fez. Tudo que Deus fez é bom. Deus fez um mundo, Deus criou um mundo material bom. E Ele se importa com os animais. Se os irmãos lerem a história de Jonas, é um livro curto, é um livro pequeno, tem somente 4 capítulos. E quando os irmãos vão caminhando na história e chegam no finalzinho, no capítulo 4, quando os irmãos leem no capítulo 4, os versículos 10 e 11, vocês vão se deparar com um diálogo de Deus com Jonas. E nesse diálogo vocês vão perceber que Jonas está muito irritado. E por que Jonas está tão irritado assim? Porque ele se assentou a uma certa distância para ver se Nínive seria destruída. Nínive já tinha se arrependido, mas Jonas tinha esperança de que ela fosse destruída mesmo assim, porque Jonas odiava os assírios eram inimigos de Israel, e ele queria que os assírios fossem destruídos, mesmo os assírios tendo se arrependido. Então ele para a distância e ele observa a cidade. O sol naquelas regiões, do Iraque, onde era a Síria, naquelas regiões é um sol muito forte. E Jonas então está lá, a sua pele sensível, porque tinha sido afetada pelo suco gástrico da baleia. E ele então, com a sua pele sensível, está lá debaixo do sol do Oriente. E então Deus faz crescer uma planta, uma boboreira. Uma planta, os tradutores mais técnicos dizem que era uma planta cucurbitácea. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas enfim, surgiu lá, nasceu ali uma planta cucurbitácea. Deve ser coisa boa. Ela cresceu e fez sombra.
e cobriu Jonas. E Jonas, diz o texto, Jonas muito se alegrou por causa daquela planta. E ele fica lá, ele adormece ali. E ele fica ali gostoso na sombrinha, observando a cidade, torcendo. Que hora será que vai cair fogo do céu para destruir todo mundo? No entanto, Deus manda um verme. E o verme destrói a planta cucurbitácea. E quando Jonas vê a planta destruída, ele se ira grandemente. E o Senhor então diz para Jonas: é razoável essa sua ira? Ou seja, essa sua ira tem sentido, tem fundamento? E Jonas é ousado. Ele diz: olha, Senhor, o Senhor passou dos limites. Jonas ficou gago nessa hora. Não, o texto não fala isso. O texto não fala isso, mas deve ter ficado. Olha, ninguém passou pelo que eu já passei. Quantas pessoas o Senhor conhece que já foi vomitado por um peixe? Não tem limites. O que aconteceu comigo até agora é inaceitável. É inaceitável. E quando eu ganho uma mísera planta cucurbitácea, vem esse verme do inferno e acaba com a planta. A minha ira, ele diz, a minha ira é razoável até a morte. Ele diz: a minha ira é capaz de alguém matar por causa da ira que eu estou sentindo agora. A minha ira é a ira de um assassino, ele diz. É razoável até a morte. Eu sou capaz de matar e morrer, do modo como eu estou cheio de fúria agora. E Deus diz a ele: você teve pena de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, que não lhe custou nada, e você não quer que eu tenha pena da grande cidade de Nínive, que tem milhares de pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Ele termina dizendo: e também muitos animais. Eu tenho pena dos animais. Eu tenho pena das pessoas, eu tenho pena dos animais. Os animais sofrem por causa do pecado humano. A natureza geme por causa do pecado humano. A natureza padece por causa dos pecados do homem. Romanos 8, 22 diz que a natureza geme, que a natureza padece aguardando o dia da sua libertação. Nós vemos dor na natureza, vemos o sofrimento dos animais. A lei de Moisés fazia provisão para reduzir o sofrimento dos animais. A lei de Moisés proibia que você amordaçasse o boi enquanto ele pisava o grão, para que ele pudesse se alimentar enquanto estava pisando o grão. Muitas pessoas não queriam que o boi comesse enquanto trabalhasse, então amarravam a boca do boi, e o boi trabalhava vendo o grão e não podendo comer. Então a lei de Moisés proibia, dizia: não façam isso, não amordacem o boi enquanto ele pisa o grão, para que ele possa comer quando tiver vontade. A lei proibia que você colocasse o boi e o jumento debaixo da mesma canga. Por quê? Porque eu não sei qual deles anda mais depressa, e o outro sofreria porque não teria o mesmo ritmo do seu companheiro. E a lei então proibia isso para reduzir o sofrimento dos animais. Por quê? Porque Deus quer reduzir o sofrimento dos animais? Porque Ele sabe que o sofrimento dos animais tem uma causa: o pecado humano. E um dia toda a criação será restaurada. Um dia nós aprendemos que o lobo vai andar com o cordeiro. Sabemos que um dia a criança poderá brincar com o leão e com as serpentes. Sabemos que isso vai acontecer. Um dia haverá paz em todo o santo monte de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor cuida da sua criação, dos homens e dos animais. Nós aprendemos no livro de Provérbios um princípio interessante. Não podemos deixar isso de lado. É algo prático que deve marcar a nossa vida. O texto diz em Provérbios 12:10. Veja o que diz.
Provérbios 12:10. Veja qual é um dos traços do homem temente a Deus. Veja um dos traços do homem piedoso, do homem santo, do homem que se preocupa com as coisas de Deus, do homem justo. O texto diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Vejam isso. Provérbios 12:10. Vejam isso. Como eu posso medir a piedade de alguém? Como eu posso medir a postura do homem justo e do homem injusto? O texto aqui nos dá um termômetro, uma forma de avaliar. Ele diz: o justo atenta para a vida dos seus animais, ele cuida dos seus animais. Mas o coração dos perversos é cruel, judia deles. O Senhor olhou para aquela arca e viu ali não somente Noé e seus familiares, mas viu ali também os animais que ele havia criado, os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus olhou para tudo isso, lembrou-se do seu pacto, levou em conta a aliança que havia feito e então inicia uma nova etapa na sua obra de redenção, na sua obra de livramento. Muito bem, nós chegamos então aqui nesse ponto, no fim da primeira parte do versículo 1. O versículo 1 fala essas coisas, fala que Deus se recorda. De quem ele se recorda? De Noé e dos animais. Nós aprendemos então que o ato salvador de Deus envolve uma aliança. E nós aprendemos também que a misericórdia de Deus se estende sobre a sua criação também. E aprendemos que o homem piedoso tem essa marca. O homem piedoso, ele não trata a criação com descaso ou com crueldade. O homem piedoso, ele trata a criação como Deus a trata, com cuidado, com zelo, promovendo o bem, reduzindo os efeitos malignos do pecado sobre o mundo que nos cerca. E agora então, nós chegamos à segunda parte desse primeiro ato de Deus aqui. A primeira parte tinha um nome. Qual era o nome? Deus se recorda. E nós vimos o sentido doutrinário disso. Agora, nós chegamos à segunda parte. A segunda parte se chama Deus socorre. Vamos ver essa segunda parte agora. Os irmãos vão caminhar aqui juntos comigo. Veja o que diz aqui o texto. Aqui na segunda parte do versículo 1. Fala assim: Deus fez soprar um vento. Existe aqui algum elemento teológico implícito aqui nesse texto? Será que é possível detectar aqui nessa expressão, assim como detectamos no comecinho da primeira parte do versículo, será que é possível detectar na segunda parte do versículo algum conteúdo teológico? Bem, se os irmãos observarem com atenção, os irmãos verão que a palavra Deus aparece no comecinho do versículo, lembrou-se Deus. Na sequência, o texto caminha e chega na segunda parte dizendo: Deus fez soprar um vento. Aparece novamente a palavra Deus, mas desta vez a palavra Deus aparece associada a poder. Deus conduzindo e dirigindo os ventos. É muito interessante ver isso, porque no Antigo Testamento nós vemos Deus controlando os ventos. Os irmãos se lembram quando o Mar Vermelho se abriu? O Mar Vermelho se abriu porque Deus controlou os ventos. Os irmãos se lembram, falei agora sobre a história de Jonas. Os irmãos se lembram o que aconteceu? A Bíblia diz: Deus mandou uma tempestade, fortes ventos. É uma linguagem que é recorrente em Jonas. Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou.
Ele manda, Deus manda um vento, Deus manda um peixe, Deus manda uma planta cucurbitácea, Deus manda um vento oriental que bate em Jonas, Deus manda um verme, Deus manda em Jonas. E Ele manda Jonas também. O único que não obedece de todos que Ele manda é Jonas. Impressionante. Deus manda a tempestade, ela vai. Deus manda o peixe vai. Deus manda a planta vai. Deus manda o sol vai. Deus manda o vento oriental, o vento vai. Deus manda o verme vai. Deus manda Jonas não vai. Mas nós vemos na linguagem de Jonas esse domínio poderoso de Deus sobre a criação. Deus manda a tempestade, um forte vento, e vai. Deus manda o vento oriental que desperta Jonas com aquele sol terrível, e o vento vai. Deus sempre controlando as forças da natureza. Nós percebemos isso no texto sagrado. Nós aprendemos no Novo Testamento. Vemos ali os apóstolos num barco e uma forte tempestade, o Senhor dormindo ali num canto do barco. E os discípulos apavorados. E aquele vento agitando todo o mar da Galileia. Ali há grandes tempestades até hoje. Então o Senhor se levanta. E ele repreende os discípulos por sua falta de fé. E ele então olha para o vento e fala: aquieta-te. E os discípulos puderam escutar os grilos cantando do outro lado do mar. Porque nunca o vento ficou tão quieto como naquela noite. Foi a noite em que nenhuma brisa soprou, nada. Que o Senhor disse: quieto. E o vento se aquietou. Ele manda nos ventos. E nós vemos isso aqui. O Senhor manda, o Senhor faz soprar um vento. Vejam que texto curioso, eu gosto muito desse texto, do Salmo 148, 7 e 8. Salmo 148, 7 e 8. Vejam isso. Vejam o modo como o texto de Gênesis destaca fortemente o poder de Deus. E essas passagens todas frisam essa realidade. Salmo 148, 7 e 8. Diz assim, vejam: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, aqui são os grandes peixes que nós vemos no mar, e abismos todos, ele diz. E vejam 8, fogo, aqui talvez os vulcões, fogo e saraiva, né? Chuvas terríveis de pedra, neve e vapor. E vejam no finalzinho do versículo 8, e ventos procelosos. Vejam o final, que lhe executam a palavra. Quando nós estamos chegando na época das tempestades, não é? Aqui em São Paulo, agora é época de tempestades. Sempre a igreja sofre algum dano com essas tempestades. E aí o pastor Thomas, sem coluna, ele vai lá tentar consertar os telhados ali, que são arrancados por causa das tempestades. Eu já estive aqui na igreja, passei maus bocados aqui algumas vezes, achando que tudo ia desabar. Já coisas horríveis já vimos acontecendo aqui por causa das fortes tempestades que vêm nessa época, nessa hora. Em Atibaia acontece a mesma coisa onde eu moro. As árvores são arrancadas. São coisas terríveis. E nós não temos nem uma amostra de 1% do que pode acontecer com os ventos procelosos que executam a vontade de Deus. Esses ventos podem arrancar prédios, destruir prédios, levar embora caminhões pesadíssimos, destruir tudo. São os ventos procelosos, fortes, que executam a sua vontade. Nós vemos aqui no versículo 1, nós vemos aí Deus fazendo soprar um vento sobre a terra. E esse vento então levando embora, fazendo a água se escoar. Esse escoamento acontecendo porque Deus está realizando o seu primeiro ato salvador, fazendo a água ir embora, através desse vento. E aqui então, nós vemos uma demonstração do poder de Deus.
E esse poder de Deus, a ênfase no poder de Deus presente na segunda parte do versículo 1, ela é realçada de modo ainda mais especial pelo modo como Deus é chamado aqui. Deus aqui não é chamado de Yahvé, que é o nome pactual dele. Moisés poderia ter usado o nome pactual de Deus aqui, já que ele queria que a aliança viesse à mente do leitor. Ele poderia usar o nome Yahweh, Yahvé, o tetragramaton, o nome pactual, o nome do Deus da aliança. Mas ele não usa esse nome. Ele já evocou a aliança com o verbo lembrar. Ele usa o nome Elohim, que significa o forte. O que Moisés está fazendo aqui é o seguinte: ele está trazendo à mente do leitor duas coisas. Primeiro, o nosso Deus, o Deus do dilúvio, o Deus que protegeu a arca, é o Deus da aliança e é o Deus do poder. Esses dois fatores estão presentes no versículo 1. O Deus que age aqui, é o Deus que age pela força da aliança. E é o Deus que age na grandeza do seu poder. E notem, eu disse a vocês que existe uma carga doutrinária gigantesca presente aqui. E que carga doutrinária gigantesca é essa? É simples, queridos. Os atos salvadores de Deus vêm acompanhados de dois elementos: a aliança, o pacto e o poder. Não há salvação, não houve salvação para os habitantes da arca sem aliança e poder. Não houve livramento para o povo de Israel no Egito sem esses dois elementos: aliança e poder. E querem saber? Não há salvação para nós sem aliança e poder. As pessoas barateiam a salvação de Deus. As pessoas pensam assim: eu sou bonzinho. Se eu não faço o bem, o mal eu também não faço. É a repetição do fantoche. É a repetição mecânica da teologia popular rasa, diabólica, mundana. Ali como o boneco de um ventríloco, dizendo: se eu não faço bem, o mal eu também não faço. Diz o Zequinha, lá do ventríloco, repetindo essas bobagens. Mas quando nós olhamos para a teologia bíblica, desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, nós aprendemos uma soteriologia forte, bem fundamentada, repleta de lições preciosíssimas, que clama, que grita muitas vezes dizendo: só pode haver salvação, só pode existir salvação se houver poder e aliança. Se você não conhecer o poder de Deus e a sua aliança, você não será salvo. Assim como Noé e seus familiares, se não experimentassem o poder e a aliança de Deus, não seriam salvos. Você não verá a glória do mundo redimido se você não conhecer o poder de Deus e a sua aliança. Não existe salvação sem isso. São dois elementos centrais, são dois elementos teológicos fundamentais. Eles estão presentes no versículo 1, gritando para nós: poder e pacto, poder e pacto. Para viver é necessário poder e pacto. E você tem que olhar para si e dizer: será que eu já conheci o poder de Deus Salvador? Será que eu já entrei para um pacto com Ele? Quando nós olhamos para Romanos 1,16, nós descobrimos onde está o poder salvador de Deus hoje. Onde está o poder salvador de Deus hoje? Nós olhamos para Romanos 1,16, e Romanos 1,16 diz onde está o poder salvador de Deus. Nós estamos no ano dos 500, comemorando os 500 anos da Reforma, e falamos sobre esse texto algum tempo atrás. O texto diz assim, prestem atenção nisso. É um texto conhecido, mas pode escapar alguns detalhes.
texto diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, diz o texto, porque ele é o poder de Deus. Não há salvação sem o poder de Deus. Você não será salvo sem o poder de Deus. Você não será salvo sem o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Se você pensa que verá o novo céu e a nova terra sem o poder de Deus expresso no Evangelho, esqueça. Isso não acontecerá. Não importam suas boas intenções, como ensina o pastor Thomas. Não importam as crendices que você abraçou. Sem o Evangelho, o poder de Deus, não haverá salvação para você. Você pode ter nascido na igreja. Você pode vir à igreja todo domingo. Você pode dar a sua oferta aqui na frente. Você pode fazer o que quiser. Mas sem o poder de Deus, não há esperança para você. Você tem que dizer ao Senhor hoje. Se você ainda não disse, você tem que dizer ao Senhor hoje. Tem que falar para ele: Senhor, dá-me o poder que salva. Ajuda-me, salva-me pelo poder do Evangelho do seu Filho. O seu Filho morreu na cruz pelos pecados do homem, pelos pecados do mundo. Salva-me pelo poder que há nessa mensagem. Ajuda-me a crer no Evangelho, para que eu experimente esse poder do Evangelho que salva, que transforma, que arranca o homem da perdição e o torna um herdeiro dos céus. Salva-me pelo seu poder, porque eu não tenho poder, mas o teu Evangelho tem poder. Eu não posso de mim mesmo, o poder está no seu Evangelho, e é no seu Evangelho que eu confio agora. Salva-me pelo poder do Evangelho. Sem isso não há esperança para mim. É a velha história, a antiga história. É necessário, para que o homem seja salvo, é necessário poder. Não somente poder, é necessário um pacto. É necessário uma aliança. Deus se lembrou do pacto. Deus, Elohim, se lembrou. Poder. E nós temos em Mateus 26 o pacto. O novo pacto. O novo pacto que precisamos abraçar, do qual precisamos participar, para experimentar a salvação. Não se engane, não invente uma soteriologia para você. Não faça isso. Não crie coisas. Mateus 26, 28. Diz assim o texto bíblico, o Senhor Jesus falando, por ocasião da ceia. Ele diz, começando no versículo 27, um texto riquíssimo. Veja o que diz. A seguir tomou um cálice, Jesus, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ele prossegue: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Por que esse sangue é necessário? Ele prossegue: o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Sem aliança não há perdão. Sem aliança não há remissão de pecados. Sem aliança não há salvação. Esses dois elementos são fundamentais. Quero ser salvo. Quer ser salvo? Então você tem que conhecer o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. Você tem que conhecê-lo, abraçá-lo, se entregar a Ele, confiar nessa mensagem, abraçar essa mensagem de todo o seu coração e clamar ao Senhor que o poder do Evangelho transforme. Quer ser salvo? É necessário que você entre numa aliança. Numa aliança com Deus Senhor. O sangue do seu Filho foi derramado naquela cruz. É o sangue da aliança. Eu estou fora dessa aliança. Eu não participo dos benefícios dessa aliança. Eu não fui lavado por esse sangue. Eu não fui perdoado. Eu não fui purificado por esse sangue. Isso não aconteceu comigo. Eu quero ser lavado. Eu quero ser purificado. Eu quero entrar para essa aliança.
aliança selada pelo sangue da cruz. Oh Deus, eu não tenho poder, e sozinho eu não posso fazer nada. Eu preciso do seu poder e da sua aliança. E quem clamar pedindo essas coisas será salvo. Quem se aproximar do Senhor, se aproximar da arca da sua cruz, que ainda está com as portas abertas. O dilúvio não começou ainda. As nuvens estão se formando no horizonte, mas o dilúvio não começou. O juízo de Deus virá, sim, virá. Mas as primeiras gotas de chuva ainda não começaram a cair. As portas da arca da cruz estão abertas. É possível se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, Senhor, eu preciso do poder do Evangelho. O Evangelho é o seu poder para a salvação. Eu creio no Evangelho. Eu creio na mensagem do Evangelho, no Cristo crucificado, ressurreto. Eu creio nele. E eu quero provar desse poder salvador que transforma a vida, que enche de esperança, que santifica e salva. E eu quero participar da aliança. Dá-me da bênção de participar da aliança, sendo purificado pelo sangue da nova aliança. E o Senhor ouvirá e conduzirá você para dentro da sua arca de salvação, e fechará a porta atrás de você, guardando você nessa arca e dizendo: ninguém tirará você daqui. O dilúvio chegará um dia, sim, mas descanse. Eu vou conduzir essa arca, vou conduzir você até o dia final. Repouse, repouse, descanse. Você é meu, ninguém poderá arrebatar você da minha mão. Meu Deus, o que você está fazendo? Meu Deus, meu Deus, o que você está fazendo? Temos o poder, temos a aliança. O que você está fazendo? O texto prossegue. O texto prossegue no versículo 1 e diz assim: e baixaram as águas. Eu gosto disso. Baixaram as águas. Começou. Começaram as alusões ao escoamento. Baixaram as águas. Versículo 3 fala: as águas iam se escoando. Nós entramos na parte de câmera lenta do texto. A linguagem agora é em câmera lenta. Dá para imaginar isso, Amorim? Dá para produzir um vídeo com isso? As águas vão se escoando, devagar, devagar, sem atropelos. Deus está salvando o seu povo. Aquele forte vento poderia fazer com que as águas corressem ali aos borbotões em grandes corredeiras. E nós sabemos que realmente isso aconteceu em vários lugares. Nós vemos marcas do escoamento da água do dilúvio na topografia atual, nós vemos isso. Eu mostrei algumas imagens para vocês no começo das pregações. Falamos sobre isso, sobre a água arrancando porções de terra, abrindo grandes cânions. Vimos isso. Mas mesmo em meio a essa realidade terrível, nós percebemos que a água vai se escoando, vai baixando devagar. Deus agindo lentamente, para que a arca e os que estivessem dentro, os que estavam dentro dela, não fossem arrebatados pela força das correntezas. E Ele então vai conduzindo tudo isso num ato salvador, sereno, num ato salvador lento.
num ato salvador delicado, suave. E as águas vão baixando devagar. Elas desceram com toda a fúria. Em 40 dias todo mundo foi inundado. Mas agora elas descem devagar. O Senhor está salvando o seu povo. E Ele não atropela ninguém. Ele não esbofeteia ninguém nesse processo. Ele não pega ninguém pela orelha e chacoalha. Não. Nos seus atos salvadores, Ele age com lentidão, com carinho, de modo manso e suave. Manso e suave. Quando nós lemos a história de Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona, talvez o maior teólogo que já existiu depois do apóstolo Paulo. Agostinho de Hipona foi um homem que viveu longe de Deus por muitos anos, se converteu com cerca de 30 anos. Sua mãe era uma cristã piedosa, seu pai era incrédulo, mais tarde se converteu. Após ter se convertido, Agostinho de Hipona contou a sua história, num livro conhecidíssimo, chamado As Confissões. E nas Confissões de Agostinho, nós vemos a narrativa da sua história, desde o seu nascimento até o período posterior à sua conversão. E o que nós vemos ali, segundo a sua apresentação, segundo ele expõe, segundo ele narra, o que nós vemos ali, diz ele, é simplesmente Deus o buscando. Deus buscando Agostinho, desde bebê, colocando pessoas no seu caminho, dirigindo seus passos, conduzindo a sua vida de modo que lhe desse alguns tropeções, falando ao seu coração aos poucos, usando algumas literaturas filosóficas para despertar nele algumas dúvidas, causando sofrimento emocional a partir do seu envolvimento com algumas seitas erradas, com algumas seitas de ensinos profanos, trazendo sede ao seu coração, criando um deserto em sua alma, e aos poucos ele vai caminhando, caminhando e caminhando, até que Deus o conduz para debaixo de uma figueira. E lá naquela figueira, lá debaixo daquela figueira, o seu coração cansado, o seu coração sequioso, o seu coração aflito começa a dar curso às lágrimas continuamente. E ele pensa consigo e diz ao seu amigo que vai consolá-lo, ele diz, os pequenos, os simples, os fracos se levantam e tomam posse do reino de Deus, de assalto. E nós aqui, em meio ao nosso conhecimento, nós rastejamos na miséria da nossa incredulidade, da nossa infelicidade. E chorava, e chorava, e chorava, e o amigo dele então sai de perto para ele poder dar livre curso às lágrimas. Então ele escuta uma voz de uma criança brincando do outro lado da propriedade. E aquela voz da criança brincando, cantando uma velha cantiga, dizia: tole leg, toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. É a voz do céu. Toma e lê, toma e lê. Ele então se lembra do Novo Testamento em cima do armário. Corre para dentro de casa. Abre no Novo Testamento a carta de Paulo aos Romanos. E abre no capítulo 13, o capítulo que estamos estudando nos domingos pela manhã. E ele lê aquele texto que diz: vejam como vocês andam. Andem dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e contendas, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele lê isso, e quando ele lê isso, ele crê, e a sua jornada termina. Deus foi buscando aquele homem aos poucos, e ele diz: um grande fardo caiu naquele momento. Quando eu li esse momento, eu criei, e um grande fardo caiu das minhas costas naquele momento. Mas ele veio me buscando desde a minha meninice, falando comigo, lentamente, aos poucos, em cada circunstância, em cada envolvimento, em cada episódio da minha vida. Ele foi me buscando, e me buscando, e buscando, até o dia em que eu me prostrei. Os arminianos pronunciam a blasfêmia, dizendo que nós cremos que Deus estupra a vontade dos homens.
que Deus desrespeita a vontade das pessoas, quando na realidade o que nós ensinamos é o que a Bíblia diz, que Deus com docilidade, com doçura, convence os seus eleitos, e trabalha em seu coração ao longo dos anos, anos e anos, anos e anos, trabalhando no coração dessas pessoas, até o dia em que as conduz para os pés da cruz. E Agostinho então olha para a sua vida pregressa, e ele diz assim: tarde te amei, tarde te amei. O Senhor sempre me buscou, eu sempre resisti. Um dia eu me prostrei, sim, o Senhor me venceu por sua graça. A sua graça venceu a minha insensatez. A sua graça rompeu a minha surdez. O seu grito afugentou a minha surdez. O seu brilho afugentou minha cegueira. É verdade, o Senhor venceu no final, mas eu tarde te amei. Deus trabalha assim conosco, lentamente, as águas baixando lentamente, o Senhor manso e suave, trabalhando nos seus planos salvíficos, falando, convencendo, apontando, ensinando. É o Senhor falando sempre, sempre, a cada domingo deste púlpito, a cada quarta-feira nos nossos estudos, a cada vez que você lê a sua palavra, é o Senhor falando, falando, lentamente, mês após mês, ano após ano, devagar. As águas da salvação do Senhor, as águas do escoamento do dilúvio, baixando, o Senhor cuidadoso falando, ensinando, manso e suave, Jesus convidando. Manso e suave, Jesus convidando. E os homens resistem, como Agostinho a princípio. Tarde te amei. Como está você em face dessas coisas? Qual é a sua resposta em face dessas coisas? Como você reage em face dessas coisas? Nós aprendemos nesse primeiro versículo, nós aprendemos que a salvação de Deus é uma salvação que envolve poder e aliança. Você já provou essas coisas? O poder do Evangelho e a aliança do sangue de Cristo pela fé nele. Isso já é real para você. O texto nos ensina a ação dócil, suave de Deus no livramento do seu povo. O Senhor tem falado docemente a você, como fez com Agostinho, como fez com o apóstolo Paulo, como fez com todos os santos, como fez com todos os que tem falado devagar a você. Ele tem feito isso. Não resista à sua voz, manso e suave ele chama. Atenda, atenda e prove do seu poder que salva, e entre para a sua aliança salvífica, e entre para a arca da cruz, e desfrute da segurança, da certeza de um dia habitar um mundo novo. Na nossa próxima pregação nós vamos prosseguir. Não dá mais para continuar. Queria continuar, mas só consegui falar de um versículo hoje. Faltam 4. Eu não posso judiar tanto de vocês assim, né? Então tem que ser manso e suave. Tem que ser devagar como as águas do dilúvio baixando. Mas o importante é que os irmãos tenham essas verdades consolidadas em seu coração. E que os irmãos as distribuam aos homens. Não as guardem para vocês. Distribuam essas coisas aos homens. Porque isso é pão espiritual. E o mundo morre de fome lá fora. Vamos orar. Senhor Deus, é a sua bondade que nos guia. É a sua bondade que nos fala.
É a sua bondade que nos ensina, ó Supremo Pastor. O Senhor nos guia, nos alimenta e mata a nossa sede. Ó Deus, que preciosa é a sua palavra. Quão grandiosa ela é. Quão rica ela é. Como nós podemos mergulhar nela e arrancar dela, colher nela frutos sem fim. Colher nela frutos doces, frutos saudáveis, grandes, graúdos, que nos dão vida. Obrigado, Deus, por essa riqueza. O mundo padece lá fora. O mundo morre de fome lá fora. O mundo come lixo lá fora. O mundo bebe a água podre da mentira lá fora. Ó Deus, e nós temos a riqueza da sua palavra. Santo Pai, ajuda-nos a amá-la profundamente, a bebermos, a comermos dela e a distribuirmos a sua palavra às pessoas que nos cercam. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos para que sejamos ministros seus. E ó Senhor, abençoa aqueles que estão ouvindo e que ouvirão tudo isso. Faça com que eles conheçam o poder e a aliança. Faça com que eles conheçam o Deus Redentor, o Deus de Noé, o Deus do pacto, o Deus da cruz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.